Existe algo dentro de você que nenhuma tomografia pode escanear. Algo que não pulsa como o coração, não dispara sinapses como o cérebro, mas que ainda assim parece comandar tudo. É essa presença silenciosa que observa seus pensamentos, que resiste ao tempo, que sente que há mais, muito mais do que a matéria pode explicar. Chame como quiser: essência, consciência, espírito ou alma. Mas será que essa alma existe? Ou seria apenas um truque sofisticado da mente, como alegam alguns cientistas? A verdade é que esse enigma não é novo. A dúvida sobre a existência da alma acompanha a humanidade desde que o ser humano olhou para o céu estrelado e se perguntou: quem sou eu? A ciência moderna, especialmente a neurociência, buscou respostas e encontrou muitas. Sabemos hoje que memórias, emoções e pensamentos estão relacionados a padrões elétricos e químicos no cérebro. Experimentos com neuroimagem mostram áreas específicas ativadas durante sentimentos como compaixão, raiva ou amor. A ciência pode até mapear uma emoção, mas ainda não consegue explicar quem é o eu que sente. Quem é essa instância que assiste o filme da própria mente? Esse ponto cego na ciência, a chamada experiência subjetiva, é o que alguns filósofos como Thomas Nagel e David Chalmers chamam de o problema difícil da consciência. Como uma substância física, como o cérebro, poderia gerar algo tão imaterial quanto a autoconsciência? A resposta, até hoje, escapa aos laboratórios. Mas e se estivermos fazendo a pergunta errada? A neurociência mostra que nossos pensamentos e emoções têm correlações físicas, mas correlação não é causa. O cérebro pode ser apenas um instrumento e não a fonte da consciência. Como uma televisão que transmite o sinal de uma emissora, o cérebro poderia estar apenas decodificando um sinal vindo de algo maior. E é aí que as tradições filosóficas e espirituais antigas entram em cena. Desde o Egito Antigo, passando pela Grécia, Índia e pelas escolas esotéricas do Ocidente, a ideia de alma sempre esteve presente. Os filósofos herméticos, sintetizados em obras como o Caibalion, ensinavam que o todo é mente, que o universo inteiro é mental e que o ser humano é uma centelha dessa mente cósmica. Para eles, a alma não é uma crença, é uma certeza experienciável, uma presença interior que se reconhece como parte do todo. Plotino, filósofo neoplatônico, falava da alma como intermediária entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Aristóteles, apesar de mais racionalista, reconhecia na psique o princípio da vida e do movimento. E em tempos mais modernos, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, propôs que o inconsciente coletivo, um reservatório de símbolos e arquétipos universais, só podia ser compreendido como manifestação de uma dimensão espiritual da psique. Para Jung, não há evolução sem integrar essa dimensão profunda e misteriosa do ser. A ciência começa a chegar perto disso. Pesquisadores como Christoph Koch e Giulio Tononi, ao proporem teorias como a teoria da informação integrada, admitem que a consciência pode estar presente mesmo em sistemas complexos não biológicos. Outros, como Roger Penrose e Stuart Hameroff, sugerem que a consciência surge de processos quânticos nos microtúbulos dos neurônios, uma hipótese que reaproxima a ciência de espiritualidade. Afinal, se a alma está enraizada em uma dimensão quântica, ela pode existir além da matéria observável. Mas por que tudo isso importa? Porque negar a alma é negar o sentido. É aceitar que somos apenas máquinas sofisticadas, programadas para consumir, competir e sobreviver. E essa crença, ainda que travestida de racionalidade, tem gerado uma humanidade doente, ansiosa, alienada de si mesma. Quando o ser humano perde o contato com a alma, perde também o eixo que dá propósito à existência. Aqui entra a virada. Imagine que você seja de fato mais do que carne e ossos, que exista em você uma inteligência superior, silenciosa, esperando ser escutada, uma alma que, ao ser despertada, transforma sua maneira de ver o mundo, seus relacionamentos e até sua saúde. Isso não é uma fantasia esotérica.
É uma experiência relatada por quem medita profundamente, por quem pratica autoconhecimento com seriedade, por quem se dedica à filosofia como prática de vida, como propunham os estoicos, os sufis e os hermetistas. A filosofia hermética, por exemplo, ensina que o universo é regido por leis e que compreendê-las é o caminho para a libertação. O princípio do mentalismo afirma que tudo é mente e, portanto, tudo pode ser transformado pela consciência. O princípio da correspondência revela que aquilo que está no interior se reflete no exterior, assim como é em cima, é embaixo. E o princípio da vibração ensina que nada está parado, tudo vibra, e a alma humana vibra em sintonia com o universo quando está em harmonia consigo mesma. Esse conhecimento não depende de fé cega. Ele se manifesta pela prática, pela meditação, pelo silêncio interior, pela contemplação da natureza, pelo estudo filosófico. Cada passo nesse caminho aprofunda a sensação de que há sim algo mais, algo que observa sem julgar, que ama sem exigir, que intui sem precisar de palavras. A alma não é um mito ultrapassado, é o elo perdido entre a ciência e a espiritualidade, entre o corpo e o cosmos, entre o eu e o todo. E se você chegou até aqui, talvez sua alma esteja chamando, talvez esteja cansada de ser ignorada em nome da produtividade, do sucesso, do consumo. Talvez ela só queira ser ouvida. Esse é o momento de parar e ouvir. Ouvir o silêncio entre os pensamentos. Ouvir o sussurro que diz, você é mais. Porque você é. A ciência ainda não tem todas as palavras, mas já começa a entender o que os mestres antigos sempre souberam, que o ser humano não é apenas o que se vê, que dentro de cada um há um universo inteiro esperando para ser reconhecido. E quando você reconhece sua alma, tudo muda, porque ela é o seu verdadeiro lar. Se isso tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é um passo para dentro, e cada passo para dentro é um salto para o infinito.